Boa noite a todos, Nicole Canto, mais uma vez na live, no canal de oração, de reflexão do dia, cultura, entretenimento, política já para você. Vamos lá? Vamos continuar com o nosso trabalho, pedindo para voltar para as lives, né, lá na Câmara dos Vereadores. E estou aqui de volta para atender todos os pedidos. Espero que dessa vez seja bem diferente, né? Me deixem trabalhar em paz, em vez de ficarem gritando absurdos na minha janela. Vamos todos nos corrigir, pensar nas virtudes, pensar nos defeitos que nós temos e tentar melhorar a cada dia que passa, se tornar uma pessoa melhor até a hora de Deus nos chamar. Não é mesmo? Que na hora Deus vai nos chamar. Então todos nós temos que estar preparados para cada vez mais ir para uma alma e para um lugar bom e não para um lugar ruim. Como disse o Senhor Jesus na Bíblia, Ele preparou vários lugares para nós, né? Depois da nossa passagem, e nos ensinou o que é viver e o que é morrer e ressuscitar. Então vamos lá? Isaías 46, versículo 5. 46, 5. A quem me comprareis para que eu seja igual a ti? E que coisa semelhante confrontareis comigo? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Aqui fala muito do defeito do orgulho, né? A pessoa orgulhosa, a pessoa mesquinha, que quer sempre se comparar com o próximo, quer ser mais do que o próximo, ser melhor do que o próximo, e do que uma autoridade, do que uma mãe, um pai. Também para falar dos defeitos, vamos falar um pouco de virtudes, ensinar sobre as virtudes, para que não nos caiamos na falácia do orgulho, que é uma grande mentira. E é um veneno que nós bebemos todos os dias. E na Igreja Católica ensina-se sobre virtudes teologais e cardeais. As virtudes teologais é a fé, a esperança e a caridade. E as cardeais é a temperança, a fortaleza, a justiça e também a prudência. Para que nós não caiamos no orgulho, na avareza, na luxúria, na embriaguez, né? Uma droga é uma embriaguez, é uma espécie de embriaguez. Que nós não caiamos nesses defeitos que nos puxam para baixo. Temos que pensar sempre para o alto. Para quando Deus nos chamar, nos levar para uma alma, para um lugar bom, né? Como Ele prometeu mesmo na Bíblia. Então, que nós possamos estar com o nosso coração voltado para a contemplação. No seu altar, no seu quarto, que é onde vai ter a maior revelação divina, vai ser no seu quarto, não vai ser no altar, não vai ser na Eucaristia. A Eucaristia é mais uma fonte que nós devemos beber, mas não é tudo na vida. A oração mais importante é quando você está sozinho, contrito com Deus. Assim Ele fala a você a todo instante, como Ele revelou essa passagem de Isaías 46, 5. A queda da Babilônia. Então, uma das quedas é o orgulho. Que nós possamos ser essa Babilônia, não para cair, mas para nos levantar. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá curtindo e compartilhando. Namastê. Dê o seu joinha, dê o seu like. Vamos para agora para a oração do terço. Eu estou usando a Bíblia da letra grande aqui, né? Porque a luz está pouca aqui para poder fazer a live. A pedido de todos da Câmara dos Vereadores, estou aqui de volta no Batentes. E sei que muitas das minhas lives ajudaram bastante as pessoas com deficiências, né? E isso aqui para cumprir com a minha missão, com o meu dom. Senão, se Deus tira de nós o dom da gente, ou até mesmo a vida, né? Como tem tirado de muitos, né? Então, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui a trabalho. Vamos lá? Vamos interceder mais um pouquinho. Texto bizantino. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, rezando pelos nossos inimigos, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão da carne, na vida eterna. Amém. Como nós sabemos, as almas dos mortos, né, devido às muitas guerras, estão espalhadas pelos mundos. Não acreditemos totalmente no que as almas nos transmitem, mas sim nos que os anjos nos revelam. Tenhamos discernimento para discernir o que é alma e o que é anjo. Também é uma virtude, o discernir, não é mesmo? O que é bom e o que é mal para nós. Vamos lá, vamos rezar o texto bizantino? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Primeiro mistério, Jesus, 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 Jesus manietado, 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 Jesus manietado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como tem passado? Tudo bem? Vamos lá? Segundo mistério, a Virgem Maria, a Virgem Maria, a Virgem Maria, rogai por nós. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Terceiro mistério, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, acalmai nossa mente e nosso coração, que nós não possamos ouvir grito nenhum em nossas mentes, que nós possamos acalmar nosso espírito, não a violência, não ao feminicídio, não às drogas, não ao álcool, que nós possamos estar com nossas virtudes em dias teologais e cardeais, que nós possamos estar voltados totalmente para o Espírito Santo de Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Eu sei que muitos das faculdades não gostam de Jesus Cristo, mas tentem adorar a Deus, porque adorar ao demônio é bem pior do que pode imaginar. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. É um caminho sem volta. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo, santo, santo é o seu nome. Quarto mistério, se o anjo não nos valer, valendo São José, 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 valendo São José. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Nossa Senhora, aos anjos e santos. Gratidão à Igreja Católica, a tudo que aprendemos e somos, ao catecismo, aos santos padres, aos verdadeiros padres, né, da Igreja, não aqueles que nos balearam, nos feriram, nos machucaram, mas sim aos verdadeiros padres das igrejas, sacerdotes, a vida missionária, aqueles que fecharam as portas das igrejas, né, e vamos viver agora uma época de igreja doméstica, com a graça de Deus, proteção para nós, jovens, mulheres, crianças, vovôs e vovós. Já estou com 55 anos, né? Graças a Deus, mas ainda jovem. Então, vamos continuar a nossa oração de intercessão. Vamos falar um pouco de política também nesse texto, nesse canal de reflexão, cultura já, política já, para vocês. Segundo episódio sobre política, né? Como todos sabem, fui eleita vereadora, né? PSB 40. E estarei na Câmara se Deus quiser. Muitos
tem tocado nesse assunto sobre Bolsonaro, Lula, PT, esquerda, centro-esquerda, centrão. Na verdade, pessoal, o governo do PT fez muito pelo Brasil. Em todo governo há escândalos e dissensões. Não devemos mergulhar em escândalos e dissensões, isso nos gera orgulho, avareza e tibieza. Nós devemos nos mirar nas coisas boas. O que foi que o PT fez para nós? Universidades, UPAs, Hospital da Mulher, clínicas, o ITA aqui no Fortaleza. Então, o Pé de Meia, no Ministério do Senhor Camilo Santana. Então, muitos fizeram por nós. Devemos, Yane Lins, devemos nos reconhecer o valor que as pessoas trazem para nós. Os seus dons. Não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centrão, se é progressista, republicano, socialista, democrata, o importante social brasileiro, que é meu partido, né? É centro-esquerda. O importante é que o governo fez pelo povo. Houve um escândalo em excesso? Houve, mas é um caso particular, é um caso isolado, não é o governo envolvido. São algumas pessoas, minorias envolvidas nisso. Então não devemos citar nem mensalão, nem petrolão, nem o escândalo do INSS, porque em todo governo há dissensões, tá certo? Há divisões de opiniões de várias formas. O governo Bolsonaro, por exemplo, foi um governo que criou o Pix, foi uma coisa excelente para o povo, mas em contrapartida ele criou muito cortes de gastos econômicos e não tinha necessidade no país inteiro. Não tinha mesmo. O país é um Brasil rico. O Brasil é um país rico, desculpa, eu falei errado. O Brasil é um país rico. Rico em ouro, em minério, em ferro, em zinco, em prata, cobre, em ouro, em tudo. Em dinheiro, é rico em tudo. Não tem que ter corte de gastos em nenhuma área da nossa economia. Isso é uma grande falácia. Então, nosso governo está correto. O que tem que ser trabalhado agora é a via contra a violência, que essas armas foram adquiridas na época do governo Bolsonaro. Ele liberou essas armas e gerou essa violência toda no mundo. Então, que nós precisamos ter equilíbrio. Antes de pensar em atirar alguém, tirar a vida de alguém, você vai arder no inferno quem fizer isso. Porque o inferno existe, Baal existe, demônio existe, o mal existe, tudo existe. Existe o bem, o branco, o preto, o azul, o amarelo, tudo existe. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Namastê, vá curtindo e compartilhando, meu tempo está acabando. Dê o seu joinha, dê o seu like.